E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aleluia, gente! Hoje nós vamos ler Mateus 24 para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Vamos ler então? Mateus 24 está escrito assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não haja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Cautelai-vos, cuidado para que ninguém vos engane. O Senhor Jesus, o nosso papai dos nossos olhos, falou para a gente: cuidado, para que ninguém vos engane. Olha só, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Muita gente vai dizer que é o Messias, né? Igual eu vi uma noticiário que lá em Israel já tem uma pessoa que falou para os rabinos que é o Messias, né? Então o papai já deixou escrito pra gente: cautelai-vos, né? Que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, muitos virão dizendo que é o Messias, que é o Cristo, né? Vão falar isso e vai enganar muita gente, né? Muitas pessoas serão enganadas. Olha aí, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Tá vendo, gente? A gente vai ouvir muitas guerras, né? Falando, país vai entrar em guerra, países vão entrar em guerra uns com os outros, né? Rumores de que vai entrar em contenda, em brigas, né? Mas olhai, olha o que o papai fala: olhai, não vos assusteis, não tenha pânico, não tenha medo, né? Mesmo que você olhe, ele está falando para a gente olhar, não é também para desprezar, porque tem gente que despreza os sinais, né? Não estão nem aí, não gosto de olhar, não quero ver, não quero saber, não está nem aí do que vai acontecer, né? Mas o papai está falando aqui: olhai, não vos assusteis, né? Porque é mister, é preciso que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Papai está falando aqui: vocês vão ouvir rumores de guerras, né? Guerras. Mas não assusteis com isso, não ficais preocupados com isso, porque é mister que isso aconteça, né? Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e em vários, e pestes. Olha só. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Olha aí, vai haver tudo isso, tá vendo? Nação contra nação, fome, peste, a gente tá vendo, né? Peste, terremotos em vários lugares ao mesmo tempo, né? Mas todas essas coisas são o princípio de dores, são o princípio
de dores, do que ainda vai acontecer. Vem muito chumbo grosso pela frente. Não tô querendo falar, gente, não tô querendo assustar ninguém aqui vocês que são meus amigos, não tô querendo assustar ninguém. Mas a verdade é essa, né? Vai vir muito chumbo grosso ainda. Isso é só o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Você que fala muito do nome de Jesus, você que ama o nome de Jesus, não vos estranheis, né? Se alguma pessoa falar que não gosta de você, que odeia você, que isso e aquilo, não vos estranheis, porque o mundo não conhece o amor de Deus, que é Jesus Cristo. Então, fique firme na sua fé, continue amando o Senhor e honrando o nome dele. Olha só que interessante, né? Até peguei um estudo aqui pra gente ler, pra dar mais suporte nessa leitura, porque eu gosto de ler e eu gosto também de explanar os versículos, porque é fácil para entender. Não é só ler e deixar para lá. A gente tem que ler e entender o que a gente leu, né? Porque, né, é muito difícil você só ler e pronto. Olha só. Aí ele fala aqui, ó. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Olha quantos escândalos não tem, né? E trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Vão perder a fé, a essência do amor, né? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É por isso que você tem que ler a palavra de Deus nesse tempo, para você não ser enganado. É por isso que você tem que olhar firme para a palavra, estudar a Bíblia, ler com atenção cada versículo, entender. Cláudia, eu tenho dificuldade para entender. Peça ao Espírito Santo para te revelar o segredo contido ali naquele versículo. E o Espírito Santo vai te revelar, porque foi ele que escreveu a palavra, né? Então surgirão muitos falsos pregadores, muitos falsos mestres que enganarão a muitos, vão enganar muitos, né? Com o quê? Com mentira, com doutrinas de demônios, com doutrinas que não faz parte da sã doutrina, né? Vai ser muita coisa, né, acontecendo que a gente já tá vendo. Muita gente pregando e às vezes tá todo errado, né? Vamos lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E por multiplicar o pecado, a maldade no mundo, o amor de muitos se esfriará. É o que está acontecendo. Muita gente está falando, parece que o amor foi tirado do mundo, né? Não foi tirado. O Espírito Santo está em nós. Aqueles que nasceram de novo, que seguem a palavra, que amam o Senhor Jesus, eles estão aí ainda amando as pessoas. O problema é que por se multiplicar a maldade, a desonestidade, o pecado que contamina a terra, né? O amor de muitos se esfriará. A gente está vendo isso em todos os locais. A gente está vendo que as pessoas não estão conseguindo mais amar umas às outras, né? Aí ele fala, mas aquele que perseverar fiel, firme no amor de Cristo, na palavra genuína, esse será salvo. Esse será salvo. Então, por isso você tem que se agarrar à palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Olha, gente, eu estive pesquisando na internet quantos países que faltam, né, para poder o evangelho chegar. Nós temos alguns países que têm alguma intolerância à nossa fé,
mas todos já ouviram falar de Jesus. Jesus é famoso. Jesus é famoso. Todos têm até o Natal. Outras nações também já conhecem Jesus. Igual a gente já ouviu falar de Maomé, de outros, né, profetas de outras religiões, eles também já ouviram falar de Jesus. Mas aqui ele está falando o evangelho do reino, é ser pregado as escrituras, ensinado, discipulado, né, em todas as nações. Agora tem o livre-arbítrio, né, da pessoa também, ela tem escolha. Se ela não quiser conhecer Jesus, amém, né? O problema é dela, quem vai estar perdendo vai ser a pessoa que não crê no evangelho do reino. Então, essas pessoas têm a livre escolha. Deus não vai forçar ninguém a servir a Ele. Quem obedecer essa palavra vai ser próspero, vai estar antenado, né? Mas quem não obedecer também já está condenado. Por quê? Porque não crê no Filho de Deus que veio a este mundo para salvar, né, a humanidade dos seus pecados. Então, por isso que nós devemos o quê? Evangelizar. Seja um evangelista virtual agora, nesse tempo. Compartilhe essa palavra com quem precisa ouvir o evangelho genuíno de Deus. Amém? Então, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, ensinado, discipulado a todas as nações. E então virá o fim. Aí ele fala aqui, ó, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. Olha só, ele fala aqui, ó, o que é o sacrilégio terrível, né? A coisa abominável que causa horror e repulsa. Olha aí que ele está falando, né? A coisa abominável que causa horror e repulsa. Jesus ressalta que os leitores do livro escrito pelo profeta Daniel poderão compreender melhor o que ele está dizendo. Por isso que é bom a gente ler o livro do profeta Daniel, para a gente entender. Olha só, Jesus faz referência a um tipo de idolatria tão perversa, tá vendo? A todos quantos creem no Pai de Cristo, como ocorreu e tal, e ele vai dando aqui, né? Aí ele vai passando aqui, ó. Aí ele fala aqui, a história registra muitos cristãos e judeus, pouco antes do ano 70 depois de Cristo. Lembraram-se das palavras de Jesus, o povo daquela época, lembraram-se das palavras de Jesus e cumpriram à risca as orientações proféticas e tiveram suas vidas salvas daquelas catástrofes e perseguições. Tá vendo? Olha aí. Aí ele fala: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Tá vendo? O grande retorno de Jesus em glória marca o final da ordem mundana na qual vivemos. Porém, antes disso, antes de Jesus voltar, né, surgirão muitos enganadores, falsos messias, que é Cristo. O tema guerra e terrorismo dominará a mídia mundial. Olha o que a gente está vendo hoje, gente. Tanto terrorismo na internet, né? Tudo quanto é horror, medo, guerra, né? Terror dominando as mídias sociais, dominando a internet. Todas as plataformas estão falando e deixando as pessoas em pânico, com medo. Mas isso é um sinal também da volta de Jesus, antes da volta de Jesus. É o que está acontecendo, né? Que esse terrorismo, esse medo,
Ele vai dominar a mídia mundial. Tribulações virão, terremotos, vulcões, tempestades, alterações na atmosfera. Olha aí. No clima, falsos profetas por toda parte. Cuidado com quem você escuta, cuidado com quem você ouve, né? Multiplicação da iniquidade, da maldade, muita maldade e da arrogância científica. Lascívia, né? Lascívia. Olha aí, esfriamento do amor e das virtudes morais e éticas. Olha isso, gente. Todos esses são apenas sinais que criam um ambiente para a manifestação do maior dos sinais. Olha só, todos esses são apenas os sinais que criam o ambiente para a manifestação do maior dos sinais. Qual que é o maior sinal? A pregação do evangelho até os confins da terra. E então virá o fim. Ninguém vai ter desculpa de falar: eu não ouvi a palavra, eu não ouvi o reino de Deus. Até a internet está ajudando aqueles que são verdadeiramente de Deus, né, para levar o evangelho. Às vezes tem gente que vai me ouvir que mora lá na Angola, tem gente que mora lá em outro estado, né? Como tem gente que fica me ouvindo. Então, olha só, o evangelho está chegando, está contribuindo para aqueles que são de Deus. Aqueles que não são de Deus, vai usar a internet para distrair. Sabe o que é distração? Ficar brincando na internet, olhando o Facebook, fofocando, vendo foto, passando tempo, né? Mas para os servos de Deus, isso é uma grande oportunidade que eles têm de pregar o evangelho do reino, o evangelho de Jesus Cristo. Essa é a chance que você, pregador, mas eu queria pregar nas nações. Tá aí a sua oportunidade, começa a pregar, a sua palavra vai com muito poder na vida daqueles que estão ao seu redor, que são seus amigos aí no seu Facebook. Começa a pregar, mas eu não dou conta, então compartilha. Uma vez eu lembro que um pastor falou comigo o seguinte: sobre a obra missionária, ele falou assim: se você não vai fazer a obra, você tem que enviar um para ir no seu lugar. Sabia disso? Você está ganhando alma junto comigo, você faz parte disso, todo esse trabalho que eu estou fazendo, que outras pessoas estão fazendo também. Mas se você não se dispõe a ir pregar o evangelho, levar o amor de Deus para todo mundo, para todas as nações, você tem que enviar uma pessoa. Então, hoje você não está podendo sair de casa, estamos em quarentena, hoje você não está podendo fazer nada, não é? Então, hoje chegou o seu momento de compartilhar nas redes sociais a palavra de Deus com seus amigos. Isso é você não está indo, mas você está enviando uma palavra, compartilhando, espalhando a palavra, espalhando o amor de Deus. No Facebook inteiro, nos grupos, você está enviando uma palavra por meio de alguém que está se dispondo, por meio de alguém que está colocando à disposição do rei, né? Colocando seu nome, né, colocando a sua cara à tapa, digamos assim, vestindo a camisa de Jesus e não se envergonhando do reino de Deus. Ele está fazendo a parte dele. Então você que não vai, você tem que fazer pelo menos compartilhar a palavra viva do Deus vivo. Essa palavra que transforma vidas. Então você tem que compartilhar o evangelho do reino. E assim você vai ser um evangelista agora virtual, um cooperador virtual, né, da palavra de Deus. Então ele fala aqui
que o evangelho vai ser pregado em todo mundo, então virá o fim. E aí ele fala sobre isso, da desolação, da abominação, né? Que falou o profeta Daniel. Depois faz um favor, leia o livro do profeta Daniel, livro pequenininho, você vai entender muito o que ele vai falar. Então, aí ele fala: quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Aí ele fala algo interessante aqui: mas ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. Esse capítulo, para mim, ele é todo codificado, né? Então, eu já li ele várias vezes. Existe aqui, tem que ter muito Espírito Santo para entender o que ele está querendo dizer aqui. Então ele falou: ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. Olha só, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. No inverno por quê? Por causa do frio, que vai ser terrível, né? E nem no sábado. Por que ele falou tanto do sábado? Nós lemos aqui, né? Nós lemos aqui os 10 mandamentos e Deus fala muito do sábado, que o sábado foi santificado, o sábado é abençoado por Deus, né? Por Deus, então o sábado, ó, olha só o que ele fala aqui, ó. Só prestando atenção, gestantes, idosos e pessoas com deficiência física terão maior dificuldade naqueles dias de tribulação e perseguição. É por isso que ele está falando aqui, tá vendo? Ó, observa os detalhes do inverno e do sábado, dia em que os judeus somente podiam caminhar 800 metros. Aqui ele está falando, por quê? Porque o sábado Deus fala muito no sábado, tá certo que a gente tira o domingo, trocou o domingo pelo sábado, mas por que Jesus, eu quero deixar isso na sua mente, por que ele falou logo do sábado? Orai, é pra gente orar. Senhor, não deixe que a nossa fuga aconteça no inverno e nem no sábado. Isso é vigiar, isso é pôr a palavra em prática. Você está acreditando naquilo que você lê, né? Então, o inverno, porque é muito frio, vai ter muita dificuldade, muita aflição naqueles dias. E o sábado, porque o sábado é santo, né? E muita gente tira o sábado para fazer muita coisa ruim. E olha só o que ele fala: porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tão pouco há de haver. Tá vendo? Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco há de haver. Tá vendo? Aí ele fala: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por causa dos escolhidos, por causa dos eleitos, por causa daqueles favoritos de Deus, né? Depois você olha no dicionário aí, o que significa a palavra escolhido. Tanto é que Jesus fala: muitos serão chamados. Deus está chamando você para ser profeta, missionário, evangelista, né? Muitos serão chamados, mas pouquíssimos serão escolhidos. Pode contar no dedo, né? Nos dedos aí. Então, por causa dos escolhidos, por isso que a gente que é escolhido de Deus, você que é escolhido de Deus, tem que orar para que esse tempo venha e ser encurtado, né? Porque há uma promessa, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias, né? Por causa dos escolhidos. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Quando alguém falar assim: o Cristo, o Messias, está lá em Israel, está lá em Londres, está lá nos Estados Unidos, está no Brasil, não deis crédito, né? Não dá liga, não liga com isso, não se importe com essa notícia. Por quê? Porque surgirão
falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, porque a fé remove montanha. Até o ladrão, gente, quando ele quer roubar, ele tem fé para aquilo e acontece. Então, a fé é independente. Tem gente que tem fé para fazer macumba, fé para fazer um monte de coisa. Então, todos aqueles que acreditam naquelas palavras, sem duvidar, acontece, né? Então ele fala, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais, olha aí, e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos de Deus. A sorte nossa que somos escolhidos de Deus é que há essa palavra, se possível fora. Porque não é possível enganar os escolhidos de Deus. Por quê? Porque os escolhidos de Deus, eles estão munidos. Eles estão aqui, ó, eles têm a palavra de Deus no coração guardada. Eles sabem o que essa palavra aqui é verdadeira e fiel. Eles não acreditam em qualquer coisa. Então, se fora possível, mas não é possível enganar os escolhidos de Deus, né? Vai ser enganada aquelas pessoas que não estão nem aí pro evangelho, que não nasceram de novo, que faz meia sola, né? Meia boca. Essas pessoas eu tenho dó, porque vão ser enganadas, porque elas não querem ler a palavra, elas não querem conhecer Jesus, elas não querem conhecer o poder de Deus para escapar, né, desse mundo, das coisas que virão. Elas não querem. Então despreza a palavra, Deus despreza as orações, e aí fica aquela coisa, né? Olha só, ele fala, eis que eu vou-lo tenho predito. Jesus tem dito pra gente na palavra, só se o povo não quiser acreditar. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Tá vendo? Eis que ele está lá em Israel. Não saia para ir lá ver. Olha o que ele fala. Aí Jesus fala assim, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, olha só, assim como será, né? Olha só, ele fala aqui, o brilho como de um relâmpago, né? Que o mundo inteiro verá. É tipo você já viu um relâmpago? É tipo aquilo, é num piscar de olhos. Então, quando a pessoa fala que Cristo está ali, o Messias está ali, não deis créditos. Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, logo depois daquela aflição daqueles dias, eu acredito que essa aflição é mundial, né? O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, gente, olha isso. E as potências do céu serão abaladas. Olha aí. Olha aí, logo depois da aflição, né? Daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele está falando, olha aí, né, que todos irá ver a Shekinah, a glória de Deus, né? Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, tá vendo? Aleluia, glórias a Deus. Por isso os cristãos devem estar preparados para não serem pegos de surpresas, tá vendo? Como acontecerá com o mundo descrente. Então, o cristão que serve a Deus, que lê a palavra de Deus, ele não pode ser pego de surpresa. Ai, mas por que está acontecendo isso? Tal. Não.
Quem vai ser pego de surpresa é o mundo descrente, que não lê a Bíblia. O mundo descrente, né? Esse vai ser pego de surpresa mesmo, porque eles não acreditam em Deus, eles não acreditam no Senhor. Então, esses vão ser pegos de surpresa, né? Então, ele fala, Jesus ainda afirma que a geração, olha só, Jesus fala, quer ver? Aqui vai, mais para frente a gente vai ver isso aqui, ó. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, né? Seus escolhidos. Ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ajuntarão. Tá vendo? Olha aí que lindo. Olha só. Agora a exortação à vigilância. Vamos lá. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão, né? Igualmente, quando virdes, né? Quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Quando você vê o evangelho do reino ser pregado no mundo inteiro, né? A mídia, o terrorismo nas mídias, quando você vê a maldade se multiplicar, terremotos, maremotos, peste, fome, quando você vê a desolação lá em Israel, né, como fala aqui, ó, no lugar santo, né? Então, sabei que ele está próximo às portas, né? Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus está afirmando aqui que a geração que presenciar os sinais, o início dos sinais, também verá a sua volta triunfal. Olha aí, né? Toda essa geração que está vendo o início desses sinais presenciarão, né? A volta de Jesus. Olha aí. Essa geração também pode significar raça, família, por certo. Jesus fez referência à profecia de que o povo judeu não seria exterminado da terra por mais que seus muitos inimigos, né? Em todas as épocas. Aí ele fala, as palavras de Jesus são todas as mais verdadeiras e duradouras que o universo. Por quê? Ele fala aqui, ó. Em verdade vos digo que passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Jesus não vão passar, né? Mas aquele dia e aquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Gente, vamos parar de dar atenção a profeta que vem aí ficar falando data de arrebatamento. Falando do ano. Deus tem a sua agenda e ele não vai pôr a sua agenda. Você não tem como pegar Deus de surpresa, tipo assim, nossa, descobri a data que vai acontecer o arrebatamento, o fim do mundo, eu descobri, peguei Deus de surpresa. Gente, não existe isso, Deus é Deus, a gente nunca vai compreender o Senhor. Então essas pessoas que ficam dando data, ano, sai fora disso. Eu recebi um vídeo aqui de um cara que fez um videogame, né? E ele colocou o arrebatamento no videogame. E aí ele colocou o ano 2020, né? E aí pensa bem, como se diz, o arrebatamento vai acontecer esse ano. Ninguém sabe. Eu prefiro ficar com a palavra. A palavra diz, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, hoje, eu não duvido que isso seja também o espírito do anticristo, né? Para poder o quê? Hoje, o que a mídia quer fazer? Terror. Elas querem provocar, né? Elas querem colocar medo nas pessoas. A mídia vai estar isso é um sinal dos fins dos tempos, né? Então, o que acontece é o seguinte, não dê crédito. Vai acontecer o arrebatamento, gente? Vai. Jesus vai voltar? Vai.
Jesus vai voltar, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, mas unicamente Deus. Olha aí, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, né? Ninguém estava acreditando em Noé. Noé estava construindo a arca e todo mundo falando que ele estava louco, doido. E aí veio o dilúvio, pegou o povo de surpresa, né? Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, né? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Aí, ó. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Tá vendo? Ninguém vai perceber quando todo mundo, ninguém estiver esperando, gente. Quando o povo está esperando, as coisas não acontecem. Mas quando o povo desligar, né? Por isso que a gente tem que ficar antenado. Orando, jejuando, pedindo a Deus, ficar ligado com Cristo, porque a gente não sabe, né? Aí ele fala aqui, ó. Mas o dia exato desse evento a ninguém foi revelado, e Jesus, enquanto esteve na terra, também não pretendeu saber. Tá vendo? Pois decidiu em tudo obedecer ao Pai e viver pela fé como todo ser humano deveria. Então, olha só, aí ele fala da extrema vigilância aqui, gente. Jesus está falando aqui da extrema vigilância. Olha só, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Tá vendo? Isso aqui é um evento assim que ninguém vai estar esperando. O povo vai estar tudo normal, né? Igual bebendo, casando, trabalhando, normal, dia normal. Ninguém vai estar esperando. Então aí vai acontecer. Olha só, vigiar, isso que a gente tem que fazer, não é ficar procurando saber que data, que hora, não, é vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Tá vendo? Mas considera isso, ele tá falando, considere isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, ele está falando que a volta dele vai ser como um ladrão. Você sabe a hora que um ladrão vai roubar a sua casa? Você não sabe. Porque se você souber, tipo assim, nossa, o ladrão vai entrar aqui dia tal. Aí o que você ia fazer? Ia pôr o quê? Ia falar com a polícia, ia falar com o familiar, ia pôr o que? Armas dentro de casa, né? Não sei como seria. Mas você ia ficar atenta. Mas como você não sabe a que horas que o ladrão ataca, né? Então ele costuma pegar todo mundo de surpresa. Então ele está falando que a sua volta vai ser assim. Ninguém vai esperar, ninguém vai saber, ninguém sabe o dia, hora e data, somente Deus. Tá vendo? Então, vai ser quando ninguém estiver pensando. Isso é real, né? Quando ninguém estiver pensando nisso aqui, ó. Então, a extrema necessidade, ó, da vigilância enquanto estamos vivos na terra, né? E ele não olha só, enquanto estamos vivos na terra e ele não retorna o porteiro, o pai de família, o servo fiel. Lembra das 10 virgens? Olha aí, os talentos olha só, os talentos, as ovelhas e os bodes, a vida passa e passa muito rápido. É preciso estar com a consciência tranquila de que amamos ao Senhor e buscamos praticar sua vontade em todas as áreas de nossa vida íntima, né? E relacional. Então ele está falando para a gente vigiar e orar,
né? Vigiar, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então esse negócio de ficar dando data, falando, né? Vai ser dia 8 de abril, passou dia 8, 2012, ficou lá atrás, né? Então isso aí, gente, a gente não sabe. A gente não sabe, porque olha, tem alguns teólogos que falam que o arrebatamento vai acontecer antes disso tudo. Tem outros que falam que a gente vai ser arrebatado no meio da tribulação. E outros ainda falam que a gente vai ver a grande tribulação. Então, tem várias linhas teológicas, filosóficas aqui na internet. Só que a gente não sabe, né? Se a gente for arrebatado, glória a Deus. Se a gente for arrebatado no meio da luta, da tribulação, vamos estar preparados. E se tiver que passar a grande tribulação, que eu não acredito que a gente vai passar, então, o que acontece? A gente tem que estar preparado. Mas como que você vai preparar? Vigiando. Olhai, mas não assusteis. É mister que isso aconteça. Você tem que olhar, ficar de olho, prestar atenção, orar, vigiar, oração. Vigiai porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, né? Por isso estai o quê? Ó, a parábola dos servos. Por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Tá vendo? Hora que ninguém estiver esperando. Aí Jesus vem. Você tá entendendo? Então, quando estiver esperando, gente, todo mundo tá focado nisso. Né? Todo mundo estiver focado, até coisa mesmo, nossa, quando a gente fica esperando muito uma coisa mesmo, assim, não acontece, quando a gente desliga, né, totalmente, aí vem que acontece. Então, com o meu casamento foi assim, depois que eu não liguei mais, não esperei mais, aconteceu, mas enquanto eu queria, não vinha, né, então sempre é assim, então cuidado, a gente tem que ficar o quê? Em santidade, oração, aprender a palavra, profetizar a palavra, né? E ficar firme com Deus no amor de Deus. Então vamos lá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, né? Fazendo a obra, fazendo a vontade de Deus. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá ou não virá, e começar a espancar seus conservos, começar a espancar o povo, né? Ali, e comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separa-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá prantos e ranger de dentes, né? Então, Deus está falando muito hoje com a gente nessa palavra, né? Olha só, o estudo fala assim, Jesus nos adverte de que perto da sua volta o mundo estará descrente, religioso talvez, mas sem a convicção da salvação, nem da militância evangélica. Olha que interessante o estudo da King James. Tá vendo, gente? Jesus nos adverte que perto da sua volta, tá vendo? O mundo estará descrente. E quanta gente que tá perdendo fé, naufragando aí na fé, né? Já não tendo certeza da palavra de Deus. Religioso talvez, né? Mas sem a convicção da salvação. Quantas pessoas que já não têm mais certeza da salvação? Nem da militância evangélica. Militância evangélica, olha isso. O poder do sistema mundial forçará muitos religiosos a se afastarem de Deus. Olha isso, gente. O poder do sistema mundial forçará muitos religiosos a se afastarem de Deus e de sua palavra. Cuidado para você não se afastar de Deus e da palavra de Deus, né? Olha aí, vamos ver agora. Aí ele fala aqui, ó.
intérpretes de um evangelho, entre aspas, né? Intérpretes de um evangelho, entre aspas, que não é o de Cristo, conduzirão milhões de pessoas à perdição. Até os cristãos fiéis correrão o risco de serem enganados por um estilo de vida massificado pelo sistema, globalização do pensamento humanista. Tá vendo? Cético, hedonista, e serão apanhados de surpresa pela iminente volta do Senhor. Olha isso. Não é sábio tentar calcular a data do retorno de Jesus, como muitos ficam tentando. É mais errôneo, porém, negligenciar esse evento fatal. Tem gente que fica negligenciando a volta de Jesus. Ah, não quero saber, eu quero construir minha casa, eu quero ter filhos, eu quero estudar, eu quero fazer... Entendeu? Não. Tá falando aqui, negligenciar também não, né? Vai acontecer. A expectativa da volta de Cristo confere senso de urgência e dinâmica à missão evangélica em toda a terra. Tá vendo? A parábola do bom e mau servos ensina como o Filho de Deus deve viver sua vida cristã na vontade de Deus, fazendo o que Deus manda, né? O contexto revela que hipócrita é aquele cuja vida prática não corresponde à sua alegada fidelidade a Cristo, expressão ranger de dentes só usada em Mateus, e tem a ver com o profundo, doloroso e eterno arrependimento que os incrédulos e os falsos cristãos hipócritas sentirão a partir do dia do Senhor. Tá vendo, gente? Que Deus possa iluminar a sua vida, que você possa ler Mateus 24, leia o livro de Daniel para você entender mais ainda. Que Deus abençoe. E olha, não fique de olho em datas, não procure saber. Deus não vai falar para ninguém o dia, ninguém vai descobrir isso. Isso é perca de tempo e não é sábio, né? Também procura, sabe o quê? Estar sempre, todos os dias, diante de Deus, perseverando na fé, na sã doutrina, lendo a palavra, tendo comunhão com o Espírito Santo, vigiando em tudo, orando para que naquele dia, né, você possa ir para o céu. Então, não tente ficar procurando saber. Quem manda te vídeo? Olha, o cientista descobriu. Olha, o profeta tá falando que é isso. Gente, não vai nessa onda. Ninguém sabe o dia e nem a hora, somente o Pai. O que nós devemos fazer é orar e vigiar, né? Estar sempre em comunhão com Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.